Capítulo 4 da posse do exercício da jornada de trabalho. Seção 1 da posse. Artigo 48. Posse é a investidura em cargo público. Parágrafo único. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Artigo 49. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Segundo, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 50. São competentes para dar posse: inciso 1, o prefeito aos secretários; 2, os secretários aos demais servidores a eles subordinados. Parágrafo único. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para investidura no cargo. Artigo 51. A posse ocorrerá no prazo de 90 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 90 dias, se for do interesse da administração, por solicitação escrita do interessado e mediante ato fundamentado da autoridade competente para dar posse. Parágrafo 2º. O termo inicial de posse, para o servidor em férias ou licença, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, será o da data em que reassumir as suas funções. Artigo 52. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de designação para a função de confiança, se não tomar posse nos prazos previstos no artigo anterior. Artigo 53. No ato de posse em cargo, o servidor apresentará declaração de bens e declaração de acúmulo ou não de cargos que constará no processo de nomeação. Seção 2. Do exercício e da jornada de trabalho. Artigo 54. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. O início, suspensão, interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Segundo, a autoridade competente do órgão ou entidade, para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Artigo 55. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. Parágrafo 1º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto neste artigo. Parágrafo 2º. O servidor removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em exercício contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 3º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 56. O servidor nomeado deverá ter exercício na repartição indicada pela Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal. Artigo 57. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual e cadastramento no PIS/PASEP. Artigo 58. Nenhum servidor poderá ausentar-se do município com prejuízo de suas atribuições para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação do prefeito. Parágrafo único. Salvo no caso de eleição para mandato eletivo e nos previstos no caput deste artigo,
Nenhum servidor poderá permanecer afastado do serviço ou ausente do município por efeito do disposto no caput deste artigo, além de 5 anos consecutivos. Artigo 59. O servidor público municipal poderá ser cedido aos governos da União, estados e territórios, DF e outros municípios, desde que sem ônus para a municipalidade da Serra, pelo prazo de até 5 anos prorrogáveis a critério do prefeito. Parágrafo 1º. Findo o prazo da cessão previsto no caput deste artigo, o servidor retornará ao seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo ou emprego. Parágrafo 2º. Não se incluem no disposto deste artigo servidores cedidos ao: alínea A, conselhos municipais criados pela municipalidade em obediência a leis federais; b, servidores com estabilidade temporária decorrente de eleição para cargo de dirigentes sindicais na conformidade com a legislação federal específica; e a linha C, convênio de municipalização da saúde e educação. Parágrafo 3º. Os servidores cedidos de qualquer espécie, incluindo os permutados, não terão direito aos auxílios refeição, alimentação e transporte. Parágrafo 4º. O parágrafo 3º desta lei, incluindo pelo artigo 30 da Lei 4.671, não se aplica aos servidores cedidos entre a administração direta e a administração indireta do município da Serra. Artigo 60. Será considerado afastado do exercício até decisão final passada em julgado o servidor, inciso 1, preso provisoriamente; 2, condenado por crime inafiançável; e 3, denunciado por crime funcional desde o recebimento da peça acusatória. Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o servidor perderá 1/3 da remuneração, tendo direito à diferença se ao final for absolvido. Parágrafo 2º. No caso de condenação, e se esta não for de natureza que determine a demissão do servidor, continuará ele afastado na forma deste artigo até o cumprimento total da pena, com direito ao recebimento do valor referido no artigo 13 da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, mesmo que ganhe salário superior. Artigo 61. Salvo os casos previstos neste Estatuto, o servidor que interromper o exercício por prazo superior a 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados, no período de 12 meses, será demitido por abandono de cargo ou emprego após processo administrativo em que lhe fique assegurada ampla defesa. Artigo 62. A jornada normal de trabalho do servidor será definida nos respectivos planos de carreira e vencimentos, não podendo ultrapassar 44 horas semanais nem 8 horas diárias, excetuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo de jornada normal de trabalho, serão consideradas: inciso 1, para a jornada de trabalho de 4 horas diárias, correspondendo a 20 horas semanais, 100 horas semanais; 2, para a jornada de trabalho de 5 horas diárias, correspondendo a 25 horas semanais, 125 horas mensais; 3, para a jornada de trabalho de 6 horas diárias, correspondendo a 30 horas semanais, 150 horas mensais; 4, para a jornada de trabalho de 6 horas diárias, correspondendo a 36 horas semanais, 180 horas mensais; e 5, para a jornada de trabalho de 8 horas diárias, correspondendo a 40 horas semanais, 200 horas mensais. Parágrafo 2º. Os servidores municipais poderão trabalhar em regime de plantão diurno e ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço. Terceiro, para a consecução do disposto no parágrafo anterior, a jornada de trabalho normal do servidor poderá ser estendida com acréscimo à remuneração do valor relativo às horas trabalhadas a maior proporcionalmente ao vencimento base, acrescido das vantagens pessoais fixas. Parágrafo 4º. A jornada de trabalho do servidor municipal poderá ser alterada de acordo com a necessidade de serviço, com redução ou acréscimo à remuneração do valor relativo à jornada de trabalho reduzida ou ampliada, proporcionalmente ao vencimento base, acrescido das vantagens pessoais fixas. Parágrafo 5º e 6º revogados. Sétimo, o chefe do Poder Executivo Municipal
poderá autorizar o cumprimento da jornada de trabalho diária de forma diversa da fixada no parágrafo primeiro deste artigo, respeitado o cumprimento integral da jornada semanal de trabalho. Oitavo, o cálculo da jornada de trabalho, na forma estabelecida no parágrafo primeiro deste artigo, somente passará a ser efetivada a partir de 1º de janeiro de 2014. Artigo 63. A jornada normal de trabalho para os ocupantes de cargo em comissão será de 8 horas diárias. Artigo 64. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho por necessidade do serviço ou por motivo de força maior. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 65. A vacância de cargo decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, promoção; 4, readaptação; 5, aposentadoria; 6, posse em outro cargo inacumulável; e 7, falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á a exoneração, inciso 1, a pedido do servidor; 2, de ofício, alínea A, quando se tratar de cargo em comissão; b, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; e c, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar. Título 3. Das prerrogativas, direitos e vantagens. Capítulo 1. Seção 1. Do tempo de serviço. Artigo 66. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerando-se ano o período de 365 dias. Artigo 67. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: inciso 1, férias; 2, casamento até 8 dias; 3, luto até 8 dias, por falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela ou irmãos. 4. Exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão, inclusive em entidade da administração indireta do município. 5. Júri e outros serviços obrigatórios. 6. Desempenho de função eletiva federal, estadual ou municipal. 7. Licença por haver sido acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. 8. Para capacitação conforme dispuser este estatuto. 9. Licença à gestante, adotante e paternidade. 10. Licença nos termos dos artigos 101 a 105 deste estatuto. 11. Missão ou estudo fora do território do município ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. 12. Provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado pelo prefeito. 13. Exercício de função ou cargo em entes públicos, nos termos deste estatuto. 14. Afastamento por processo disciplinar, se o servidor, for declarado inocente ou se a punição se limitar à pena de advertência. 15. Prisão, se ocorrer soltura, com reconhecimento pela Justiça da ilegalidade da medida ou da improcedência da imputação. 16. Disponibilidade remunerada. E 17. A cada 3 meses, um dia, para doar sangue. Artigo 68. Serão contados para efeito de aposentadoria e disponibilidade, inciso 1, o tempo de serviço público federal, estadual e municipal. 2. Tempo de serviço prestado em autarquias municipais, estaduais e federais. 3. O tempo em que o servidor esteve em disponibilidade. Artigo 69. É vedada a contagem de tempo concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções da União, estados, territórios, municípios e suas entidades de administração indireta. Artigo 70. Não será computado, para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito. Seção 2. Da estabilidade. Artigo 71. O servidor adquirirá estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. O servidor somente poderá adquirir estabilidade se admitido por concurso. Segundo, a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Artigo 72. O servidor estável perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2.
quando demitido do serviço público mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos da Lei Complementar, referida no artigo 41, parágrafo 1º, do 3 da Constituição da República, assegurada ampla defesa. Seção 3. Da disponibilidade. Artigo 73. Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Artigo 74. A extinção ou declaração da desnecessidade do cargo de que trata o artigo anterior efetivar-se-á somente quando verificada a impossibilidade de redistribuição do cargo com o seu ocupante ou a inviabilidade de sua transformação. Artigo 75. Verificada a impossibilidade de redistribuição ou transformação do cargo, aplicar-se-á a disponibilidade na seguinte ordem: alínea A, ao que tenha ingressado no serviço público municipal sem concurso; B, ao que conte menos tempo de serviço público; C, ao menos idoso; D, ao de menor número de dependentes. Artigo 76. Na contagem de tempo de serviço, para fins de disponibilidade, serão observados os preceitos aplicáveis à aposentadoria. Parágrafo único. O servidor em disponibilidade poderá ser aposentado desde que preencha os requisitos para a aposentadoria ou posto à disposição de outro órgão. Artigo 77. O valor dos proventos a que tem direito o servidor em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço na razão de 1,35 avos por ano, se do sexo masculino, ou 1,30 avos, se do sexo feminino. Parágrafo 1º. No caso dos servidores em relação aos quais a contagem de tempo de serviço para aposentadoria voluntária seja redigida por lei especial, o cálculo da proporcionalidade dos proventos far-se-á tomada por base a fração anual correspondente. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o valor dos proventos será acrescido do salário família, bem como do valor integral do adicional por tempo de serviço e demais vantagens pessoais, na base a que fizer jus na data da disponibilidade. Artigo 78. O servidor posto em disponibilidade, nos termos desta seção, poderá, a juízo e no interesse da administração, ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com os do anterior ocupado. Parágrafo 1º. Observar-se-á, no aproveitamento, a seguinte ordem de preferência entre os disponíveis que, de acordo com este artigo, possam ocupar o cargo a ser provido. Alínea A, de maior tempo de serviço público; B, o mais idoso; e C, o de maior número de dependentes. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica. Terceiro, restabelecido o cargo de que era titular, ainda que modificada sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o servidor posto em disponibilidade quando de sua extinção ou declaração de sua desnecessidade. Seção 4. Da aposentadoria. Artigo 79. O servidor será aposentado por, inciso 1, invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observado as seguintes condições: alínea A, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Alínea B, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 1º. Considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis as referidas no inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondilartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, hepatopatia grave e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez, quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 3º. Na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor público deverá protocolizar o seu pedido, juntando declaração do tempo de serviço, expedida por órgão competente e em seguida comunicar à sua chefia imediata. O servidor só poderá se afastar das suas atividades quando ocorrer a publicação do respectivo ato de aposentadoria. Quarto, caso a aposentadoria voluntária ocorra por implemento de idade, o servidor público que a requerer deverá juntar certidão de registro civil, aplicando-se-lhe o disposto no parágrafo anterior. Quinto, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto na alínea A do inciso 3 deste artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Artigo 80. Observado o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional número 20 e ressalvado o direito de opção, a aposentadoria pelas normas por ela estabelecida, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o disposto no artigo 82 deste Estatuto, aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo da administração pública, direta e autárquica, até a data de publicação da aludida emenda, quando o servidor, cumulativamente, inciso 1, tiver 53 anos de idade se homem e 48 anos de idade se mulher. 2. Tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 3. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de, alínea A, 35 anos se homem e 30 se mulher, e B, um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que da data da publicação da emenda 20 à Constituição da República faltaria para atingir o limite de tempo constantes da alínea anterior. Parágrafo 1º. Ao servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos 1 e 2 e observado o disposto no artigo 4º da emenda 20, pode aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo a soma de, alínea A, 30 anos se homem e 25 anos se mulher, e B, um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da referida emenda, faltaria para atingir o limite do tempo constante da alínea anterior. Inciso 2. Os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma que se refere ao inciso anterior, até o limite de 100%. Parágrafo 2º. O professor que até a data da publicação da emenda 20 à Constituição da República tenha ingressado regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput deste artigo, terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da aludida emenda, contado com um acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que se aposente exclusivamente com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Artigo 81. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição da República, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Artigo 82. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 1º. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 2º. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição
Se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 79, passará a perceber provento integral. Parágrafo 3º. Quando proporcional ao tempo de contribuição, o provento não será inferior a um terço da remuneração da atividade, nem tampouco ao salário mínimo vigente do Estado. Parágrafo 4º. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento. Artigo 83. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Artigo 84. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 1º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Segundo, o período compreendido entre o término da licença e o da publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença. Terceiro, a aposentadoria depende da inspeção médica, só será decretada depois de verificada a impossibilidade da readaptação do servidor. Quarto, o laudo da junta médica deverá mencionar a natureza da doença ou lesão, declarando se o servidor se encontra inválido para o exercício do cargo ou para o serviço público em geral. Quinto, a junta médica poderá sugerir que o servidor aposentado por invalidez seja submetido periodicamente a nova inspeção médica para o fim de reversão. Artigo 85. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato, aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 86. Demais situações relativas à aposentadoria não reguladas neste Estatuto seguirão as prescrições da Constituição da República.